Oi pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui no ateliê de um artista contemporâneo, Vitor Grisso, autor e ilustrador do livro Luz dos Olhos Meus, e pelo incrível trabalho de taxidermia. Então, vamos lá embarcar nessa experiência única? Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no ateliê de um artista famoso, criativo, dinâmico e multissensorial, Vitor Grisso! Oi Alice, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, prazer receber você aqui. Obrigada. Tá pronta pra Sim. bater um papo sobre artes? Sim. Primeira pergunta. Vitor, como começou a sua paixão pela arte? Então Alice, começou muito pequeno. Eu morava no interior de São Paulo, na casa dos meus pais. E eu sempre, desde pequeno, pintei, desenhei. Eu preferia ficar pintando e desenhando do que saindo e brincando no parquinho. Eu era um menino muito tímido, eu ficava em casa e gostava de criar as minhas coisas, gostava de criar as minhas peças. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fiz um teatrinho, um cineminha, na verdade. Eu pegava, tenho até aqui ele depois para te mostrar. Eu pegava uma folha de papel vegetal, eu desenhava nessa folha de papel vegetal, colocava numa lata de tinta e aí eu projetava com uma luz incandescente nessa lata de tinta, eu projetava isso assim nas paredes da casa dos meus pais, no quintal, e chamava a vizinhança inteira para assistir as historinhas que eu fazia. Então eu fazia uns filminhos todos, aí os vizinhos chegavam, e aí eu cobrava ingresso, fazia limonada, e eles assistiam os meus filminhos. Então, desde pequeno. Vitor, eu vi que você deu aula de artes para criança. Como foi essa experiência? Dar aula para criança é muito gratificante, porque quando a gente está conversando, quando a gente está criando com as crianças elas não têm nenhum tipo de preconceito, não tem nenhum tipo de travamento na hora de conversar com a gente. Então a gente consegue criar mundos e mais mundos com as crianças e a gente consegue ver o quanto as crianças podem ser criativas. Então eu adoro dar aula para criança, dou até hoje aula para criança e é um lugar que eu gosto muito. A gente descobre muito sobre a gente mesmo dando aula para as crianças. Eu vou te contar um segredo. Eu não desenho bem. Mas aí que tá uma questão, Alice. Todo mundo desenha bem. Não tem nenhuma pessoa que... Não existe desenhar bem e desenhar mal. Existe desenhar. Quem vai falar o que é bem e o que é mal são outras pessoas. Que aí a gente vai ter que falar, conversar, ver quem são essas pessoas que estão falando que a gente desenha mal. A gente desenha bem. Todo mundo desenha bem. Eu aposto que você desenha bem. E aí que tá a questão. Acho que todo mundo tem dentro de si um artista. Só que o que acontece? Tem algumas pessoas que não olham para isso e vão fazer outras coisas da vida. Tem outras pessoas que olham para esse lugar e começam a entender que elas podem ser grandes artistas. E eu tenho certeza que você pode ser uma grande artista. Confesso que quando eu olhei o seu Instagram, uma obra que chamou muito a minha atenção foi a obra da Batatinha. Eu lembro até a frase, que era assim: a batatinha quando morre espalha a rama pelo chão. Coitadinha da pequena está morta no caixão. Essa obra é uma obra provocativa minha, né? É uma brincadeira que eu fiz com os versinhos populares brasileiros, né? Que os versinhos populares que a gente canta nas escolas e a gente aprende desde pequeno, eles muitas vezes vêm com mensagens que não são mensagens muito legais. E a gente acaba passando isso de pai para filho, e aí eu fiquei pensando, tem umas histórias assim que você fica pensando assim, tipo, boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta, né? Umas coisas que são meio pesadas. E aí eu quis brincar um pouco com ironia com isso, né? Então essa é uma das obras que eu usei da ironia para poder falar sobre esses versinhos infantis. Vitor, você pode falar um pouquinho do seu livro, Luz dos Olhos Meus, que você fez para crianças, e como foi
essa experiência? Então, o Luz dos Olhos Meus, Alice, ele surgiu de uma exposição que eu fiz no Museu da Diversidade Sexual aqui em São Paulo no ano de 2016. Quando eu era pequeno, o que acontece? O Luz dos Olhos Meus, ele faz parte de das minhas obras, que é literatura infantil. Então, o que eu faço? Eu escrevo também e eu ilustro o livro infantil. Então, esse é um livro meu que eu escrevi inspirado muito na minha história quando eu era pequeno, lá no interior. Conta a história do Eugênio, que é um menino muito criativo, que brincava muito com a sua prima, com a Saturnina. Só que o que acontece? O Eugênio, ele não podia brincar de certas brincadeiras que a Saturnina brincava porque ele era menino, e a mãe dele não deixava ele brincar com ela. Falava que ele tinha que jogar futebol, e ele detestava jogar bola. Ele gostava mesmo, era de brincar de boneca com a prima dele, gostava disso. E a mãe dele não deixava ele fazer isso. Aí o que acontece? Nessa história que eu criei, ela acaba colocando nos cílios do Eugênio palitos de fósforo. E ela fala o seguinte: se você continuar brincando com as meninas, eu vou acender esses fósforos. Aí o Eugênio começou a chorar muito nessa história que eu criei. E aí ele foi pedir ajuda para as amigas imaginárias dele, que é a Lelê, a Pux e a Lala. E aí ele, conversando com essas amigas imaginárias que tinham cabelos coloridos, ele começou a conversar com elas e falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa, né? Minha mãe colou cílios de fósforo nos meus olhos, o que eu posso fazer? E aí o que ele faz? Ele consegue conversar com uma das amigas e ela fala o seguinte: eu posso te ajudar, eu tenho uma linha e uma agulha mágica. Quando a sua mãe estiver dormindo, você sobe lá no sótão onde ela mora e costura uma barba nela. Uma barba que toda vez que ela começar a falar do jeito que você tem que brincar e as maneiras que você tem que agir, essa barba vai crescer. E toda vez que ela começar a te entender, essa barba começa a diminuir. E aí ele fez isso, subiu no sótão e costurou essa barba. Deu tudo certo depois, né? A barba diminuiu porque ela entendeu que a mãe dele trabalhava num salão de beleza. Imagina, ela acordou um dia com uma barba e foi atender as clientes com a barba. Aí o que ela fez? Subiu de novo lá no salão de beleza, foi no salão de beleza e começou a ser ridicularizada pelas amigas dela. E aí a barba dela começa a diminuir, porque ela começou a entender o quanto o filho dela estava sofrendo por ser daquele jeito que ele era. E aí, dessa forma, então a barba some, os cílios de fósforo dele também some e dá tudo certo na história. Mas esse foi o primeiro livro que eu escrevi e ilustrei, que virou exposição no Museu da Diversidade. Aí eu publiquei o ano passado e agora também já estou para publicar meu segundo livro, que é a história da Monstra Papona, que é uma monstra que habita um armário e mil questões aí também. Ai, nossa, legal. Graças àquelas amigas imaginárias dele. Graças a amigas imaginárias. Você tem amigas imaginárias? Quando eu era pequena eu tinha um monte. Eu inventava cada nome muito estranho. Eu também tinha amigas imaginárias. E aí elas me ajudaram muito, 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 muito. E aí por isso que eu escrevi esse livro. Eu fingi até que ia ter um cachorro imaginário, não sei por quê. Porque a gente cria os nossos próprios universos, né, Alice? A gente que é artista, a gente habita esse mundo, esse mundo da criação, da criatividade. É um mundo que é muito rico e que poucas pessoas conseguem acessar esse mundo. Mas quando as pessoas acessam esse mundo, elas... Entendeu? Elas percebem que a vida pode ser muito mais legal. Explica pra gente um pouco do que é taxidermia. Taxidermia é o trabalho que eu faço aqui no ateliê, que é um trabalho que eu comecei
quando eu me formei na faculdade de História, lá na USP. E eu gostava muito nos meus estudos, de observar um pouco os naturalistas, né? O que os naturalistas faziam. Quem são os naturalistas? Os naturalistas eram aqueles desbravadores que eles saíam para conseguir ver a natureza e conseguir falar quais eram as plantas que existiam, quais eram os animais que existiam. A gente teve vários naturalistas muito importantes, né? Um dos mais conhecidos é o Darwin, que criou, né? Ele fez aquela teoria da evolução e ele foi um dos naturalistas mais importantes. E eu gosto muito da parte de ciência junto, sabe? E aí eu comecei a perceber muito, comecei a estudar muito o que seria a taxidermia. O que é a taxidermia? É quando um animal morre, a gente pega esse corpo desse animal que morreu naturalmente na natureza, aí a gente abre esse animal, a gente tira desse animal os ossinhos dele, coloca assim do lado, por isso que eles estão aqui. E aí o que a gente faz? A gente desenha os animais, tá vendo? A gente acaba desenhando direitinho o corpo dele, a gente esculpe esse animalzinho. E enquanto isso, o que a gente faz? A gente está secando a pele desse animal. Então a gente deixa ali secando e coloca no formol, trata essa pele dele. E aí a gente vai criar como se fosse um novo corpo para ele. E aí a gente pega aquela pele dele e veste ele. E aí a gente tem esse resultado aqui, ó. Isso aqui não é mais um passarinho. As pessoas às vezes, elas ficam muito chocadas de ver isso, né? Falam assim, é um bicho morto. Não, não é um bicho morto. Porque aqui dentro dele não tem mais nada. Aqui dentro dele tem uma escultura que eu fiz, do tamanho de que ele era, igualzinho ele era, e aí que eu só coloquei nele a roupinha que ele mesmo já tinha. Então o que acontece? Para sempre esse bichinho vai estar aqui. E, por exemplo, as espécies que já entraram em extinção, que a gente nunca mais vai poder ver, a gente pode ver dessa forma. Por isso que a taxidermia é muito importante. Porque a partir dela a gente consegue ver até seres que já não existem mais. Então, isso é taxidermia. Então, eu uso a taxidermia, por exemplo, para criar os desenhos. Então, aqui, por exemplo, é inspirado numa peça de taxidermia. Então, eu vou desenhando, aí eu faço pelinho por pelinho, cada pelinho desse é desenhado. E aí, depois disso, eu uso algumas peças. Por exemplo, isso aqui são besourinhos também, que também já estão super conservados, tá vendo? Então eu vou usar esses besourinhos para compor a obra. Aqui eu vou fazer um colar de besourinhos, que parece uma joia, né? De tão brilhante que eles são. Nossa, Victor, eu adorei saber o que é taxidermia. Victor, eu amei a sua obra, mas uma obra que chamou muito a minha atenção foi uma com a cabeça de Victor e o corpo de pássaro. Sei qual que você tá falando. Mas não é o corpo de pássaro, é o pássaro me envolvendo, né? Então, nesse caso aqui, como eu fiz essa obra? Eu usei grafite, lápis grafite bem afiadinho. Então, desde do lápis que a gente fala que é 2B até o 9B para fazer essa obra. Então eu começo com um lápis muito afiadinho, muito apontadinho, para fazer esse autorretrato. E eu uso aqui as linhas para poder representar as linhas de agulha, para poder representar o animal que está em processo de taxidermização, que vai sofrer a taxidermia. Victor, me lembrou muito a Fridoquinha. Você gosta da Fridoquinha? Eu amo a Frida. A Frida é uma das artistas que eu realmente mais gosto, assim. Eu acho que a Frida, ela foi descoberta faz pouco tempo no Brasil, né? A Frida virou meio moda, né? Hoje em dia a gente vê até bolsa com a cara da Frida, mas nem sempre foi assim. A Frida, ela sempre acabava meio que
na sombra, né, do marido dela, que era o Diego. Diego Rivera. Exatamente, que acabava fazendo aqueles murais enormes no México. E a Frida nem sempre foi valorizada, e hoje em dia a Frida é. E eu gosto muito das cores que a Frida usa. Acho que a Frida era uma artista que estava falando das questões existenciais mesmo, né? Ela expunha isso de uma forma muito clara nos quadros. Então o vermelho era muito usado. Eu gostava do jeito que ela usava as cores, né? Ela não tinha medo de usar cor. Então, uma artista que não tem medo de usar cor, eu acho uma artista corajosa. Você sabe como começou a minha paixão pela arte? Como começou? Eu vou te contar a história. Minha prima me trouxe uma boneca da Frida e eu e minha mãe não sabia quem era. E aí essa mesma prima me deu um livro, que era Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Aí lá tinha a Frida, eu até marquei a página pra não esquecer. Aí a gente foi pesquisar, aí a gente viu que era uma artista. Aí eu comecei a gostar dela, eu me apaixonei por ela e a gente começou a fazer vídeo de arte. Que linda a história! E você viu como é importante um livro na vida de uma pessoa? O quanto um livro pode fazer com que a gente mude, né? A gente no Brasil, a gente tem que cada vez mais lutar pelos livros, lutar pelas artes, sabe? E principalmente lutar por aquilo que a gente acredita. Por isso que eu acredito muito no seu trabalho. E acredito que você vai ser você já está sendo uma super repórter, né? Uma super youtuber. Mas eu acho que você tem um lugar dentro de você que ainda tem um bichinho artista aí surgindo. E aí a gente tem que olhar com isso com muito carinho e muita atenção. Tirar essa coisa que não existe gente desenho certo e desenho errado. Existe desenho. Isso é uma questão também. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. O beijo de hoje vai para o Victor Griso, que me recebeu aqui no magnífico ateliê dele com muito amor e carinho. Para Marli Montanheiro, minha primeira professora de arte, que não está aqui entre nós, mas continua nos nossos corações. E para a Meire Barbosa, minha futura professora de arte, que não dá pra ver ela por causa da pandemia. E ela até me prometeu me ensinar a pintar os girassóis de Van Gogh. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero dar um presentinho pro Victor. Obrigado, Alice. E eu também vou te dar meu livro pra você. Obrigada. Ai, que ótimo! Eu olhei a máscara do pessoal da equipe aqui, que tá filmando, e fiquei morrendo de inveja aqui, ó. Agora tem uma também. Obrigado, Alice. Tchau, agora é melhor o Victor me dar umas dicas de desenho. Tchau! Tchau, gente.